Bom, estamos chegando de novo aqui, menos é mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir ou dar o dislike também, comentar e, se você curtir, compartilhar com quem você acha que é importante. A história de hoje é muito bacana. Eu estou com um casal aqui que tem muita coisa bacana para falar para a gente. Antes disso, eu queria te pedir o seguinte, dá uma voltadinha nos outros vídeos do canal, porque tem muita coisa legal que a gente já conversou aqui. E eu acho que é importante para vocês saberem. Ok? Bom, eu estou aqui hoje com o Fael Azevedo. Isso. E com a Vanessa Oliver. Tudo bem? Tudo bem? Bom. Tudo bom. Olha, eu estou muito feliz aqui de receber vocês aqui mais uma... A primeira vez, na verdade, né? E vocês, assim, o papo que a gente bateu aqui antes, a história de vocês é muito legal, uma história fantástica. E eu acho que a gente pode, através desse papo aqui, acrescentar muita coisa boa para a vida de muita gente. A gente vai falar sobre empreender, vocês são empresários. Sim. A gente vai falar sobre autoestima, a gente vai falar sobre padrões, a gente vai falar sobre preconceito, a gente vai falar sobre uma série de coisas que, com certeza, a gente vai conseguir ajudar pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui, que talvez estejam passando, já passaram. A ideia é essa. Exatamente, por situações parecidas. Bom, vocês são casados há quanto tempo? 15. Aproximadamente 15 para quase 16 anos. Quase 16 anos. Vocês têm filhos? 3 3. filhos. Pô, que bacana. Meninos e meninas ou só meninos? A menina de 16 e os 2 meninos, um de 8 e um de 9. Ai, que legal. Um atrás do outro. Que bacana. Bom, vocês são empresários do ramo, eu chamo de ramo da beleza, né? Dos ramo da cuidados, beleza. Tá certo. exatamente. Não foge. E como é que pintou assim na vida de vocês essa... Vocês se conheceram por causa do trabalho ou já se conheciam e resolveram montar um negócio? Como é que foi? Conta essa história. Não. Isso é uma coisa muito engraçada. Todo mundo... A gente não imagina como é que o mundo é pequeno, né? A gente se conheceu numa antiga comunidade de Orkut, né? Uma rede social muito antiga. Pode falar Orkut? É cringe, né? Isso é bem cringe falar de Orkut, né? Vai. Vou falar uma antiga rede social, muito antiga, muito antiga. E aí, esses dias, até numa outra rede social, me perguntaram como a gente se conheceu. E aí eu falei para a pessoa, a gente se conheceu em tal comunidade, Gordinhas RJ, alguma coisa dessa. Sério? E aí, a dona da comunidade veio falar que ela era moderadora. O nome era E esse? que lembrava da gente de 15, 16 anos atrás. Porque na época, você entrava no Orkut, o que te definia eram as comunidades na qual você estava. Você quer investigar a vida de alguém, você entrava lá, peraí, deixa eu saber as comunidades. Aí vai lá, olha... Ela era a investigadora. Né? No meu caso, sim. Mas o nome da comunidade era esse? Era Gordinhas RJ. Gordinhas Lindas RJ. Uma que coisa legal. assim, E aí começou a partir daí? E aí a gente se conheceu, e aí começamos a conversar nessa época. A Vanessa já trabalhava na área de beleza, Eu já era trabalhava para uma cabeleireira, outra já. empresa, trabalhava para uma empresa de informática na época. E aí, quando eu estava já me desligando dessa empresa de informática, e aí tudo começou a rolar naturalmente. Quando eu sou de Niterói, né? E eu vinha para o Rio para poder a gente ficar junto. E nesse meio tempo ela estava sempre trabalhando, a vida era bem difícil na época, ela trabalhava no final de semana, durante a semana, em casa e tal. E aí... Eu não tinha folga de maneira nenhuma. Eu sempre chegava e não era um cara muito deitão, né? Quem é dessa área de beleza é quase igual quem é da área de padaria, né? Você não tem muito tempo para Eu já passei, né? Eu já passei 4 anos da minha vida sem folga. Nenhuma. Nossa. Eu não tinha assim, eu vou tirar o domingo. Não, eu contei 4 anos sem um dia de folga. E claro que eu me divertia, eu saía para me divertir, mas eu saía assim, acabava de atender meus clientes e saía à noite. Mas não era uma folga. Eu nunca fiquei um dia todo. Em 4 anos eu nunca fiquei um dia todo sem folga, tipo assim, de folga dormindo. Você já era dona do seu salão? Não, claro que não. Trabalhava Isso foi recente agora. A gente é dono recente, bem dizer. Que bacana. A gente tinha empresa... 7 anos. 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Não, o João vai fazer 8 anos. Mas vocês atendem uma clientela hoje classe... Não. Não? É geral, né? Sim. Que bacana. Sim, a gente atende da classe A à classe C. Enfim, pra gente é tão diferente isso. E isso é tão complexo porque, assim, esse meio... Quando a gente entra até para falar de política,
eles separam muito, né? Classe A, B, eu não C, D vejo e tal. muito isso, E a gente tem pessoas de classe A que não gostam de se cuidar, não se interessa por se cuidar. Sim. E tem gente da classe chamada C, D e E que curte se cuidar. Ó, assim, o que já aconteceu muito comigo, acontece, mas já aconteceu bastante. Eu trabalhava e tinha um prédio em cima de residencial, as empregadas domésticas iam lá fazer cabelo comigo, porque eu sempre fui muito aberta a isso, eu sempre dei muita oportunidade para elas fazerem cabelo comigo. E acabavam que elas faziam, daqui a pouco chegava em casa com o cabelo muito mais bonito que o da patroa, e aí elas desciam, enfim. E acontecia isso muito, muito mesmo, de verdade. E hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente ainda tem essas mesmas clientes. Nossas clientes são bem fiéis, graças a Deus. Então, aí você não era do ramo de beleza, tu Sim. era de informática, começaram a namorar. E aí a gente começava a ir pra casa dela pra gente poder namorar, ela tava sempre trabalhando. E aí, numa brincadeira dessa, eu falei assim, o que eu tenho que fazer pra te ajudar aí, pra gente sair logo pra namorar, hein? E aí ela fala assim, não, pega aqui, seca o cabelo aqui, faz assim, então. me ajuda aqui e tal. E aí as coisas começaram a evoluir naturalmente. Eu olhei para ele, quando ele começou a me ajudar, falei assim, cara, tu tem dom, vai dar certo, vem comigo, vamos embora. Ele falou, não, de maneira nenhuma. Porque ele sempre foi muito estiloso, sempre de brinco, o cabelo muito estiloso, a roupa diferenciada. Ele, não, já me chamam de gay, agora vai piorar de vez. Não Agora foi. Agora vai, não posso. Eu falei assim, pode o que tu quiser. Eu acho que esse cuidado, eu acabo enxergando a vida assim, eu sempre procuro ver que na vida, coisas desse tipo, né, que é lógico, é um trabalho, vocês ganham a grana de vocês, mas você está ajudando pessoas, você está mexendo ali com autoestima. Eu tenho uma filha, 9 anos, ela tem um cabelo muito encaracolado, não sei nem se a pronúncia é certa, mas eu chamo de cacheado, encaracolado, seja o que for. Não tem problema. E eu não conheço nada de... O que eu conheço de cabelo é máquina 0, máquina 1, máquina 2, corta mais... Disfarçado. Disfarçado, degradê, é o que eu conheço. Então, assim, eu arrumo minha filha para ir para o colégio de manhã e eu sofro, porque eu não consigo fazer um penteado. O que eu faço? Rabo de cavalo. Às vezes, a solução para mim é um cremezinho, estica o cabelo e rabo de cavalo. Então, quer dizer, eu vejo que isso também é um dom, né? Que nem todo mundo tem. E aí você, assim, um cara estilosão, já era estiloso antes de trabalhar Fazia educação física, né? Eu fazia educação física, eu estava numa área mais voltada para a saúde, estava ali na informática, enfim. E eu acho que tu nunca pensou já? Não, nunca imaginei que trabalharia na área de beleza. Antes da gente falar mais sobre vocês dois, como um casal, eu queria perguntar ao Fael o seguinte. Ela falou que você já era um cara que se cuidava, cabelo mais transadinho, brinco e tal, no estilo, né? Um cara estiloso. Você parece, já te falaram, você parece o George Michael? Não. Sabe quem é aquele cantor, George Michael? Já ouvi Rick Martin e Lucas Luco. George Michael Lucas Luco também. É porque eles estão todos ali na mesma pegada da barba. Isso aí, então. é isso aí. E você já sofreu algum tipo de preconceito, acharem que você é gay, alguma coisa assim, pelo seu estilo de se vestir? Muitas vezes. Até porque por ser daquela área de lá, do outro lado da poça, né, como a gente chama, muitas pessoas tinham algum preconceito, porque quando botavam uma bermuda floral, ninguém queria botar, depois aquilo virava moda. Alguém botava uma calça capri, né, que era chamada na época, e hoje em dia é moda. E aí, sempre sofri muito preconceito por esse tipo de coisa, mas eu sempre fui muito de boa. É como a gente estava conversando mais cedo, né? Eu nunca tive muito dessa coisa da masculinidade frágil, né, como tem hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas que gostariam de se vestir daquelas formas se preocupam muito de se vestir daquela forma por causa de outras pessoas, o que elas vão achar delas. Eu pinto unha e isso eu acho legal porque a modinha eu tô curtindo a vibe. Sempre usei brinco nas 2 orelhas e isso nunca diminuiu a minha masculinidade. Então, eu sempre fui muito de boa contra tabus. E preconceito teve muito como amigos de família, né? Eles sempre vinham para os meus familiares e falavam assim, Rafa virou mariquinha, virou isso, aquilo, outro e tal, não sei o quê, como se ser gay fosse uma coisa tão absurda assim. E isso você já aconteceu com você antes de você trabalhar com... Antes de trabalhar na área da beleza. Sempre sofri esse tipo de coisa. Sofria por 2 formas, né? Uma por causa disso, outra de sempre gostar de mulher gorda, né? Era o outro preconceito. É mesmo? Mas as pessoas falavam com você? Sim. Não sei se vocês já assistiram aqui, tem um filme, filme sensacional. Já assistimos. Eu esqueci, não lembro o nome agora,
É o da loira. Isso. Que ele enxerga ela magrinha. Exatamente. O amor é cego. O amor é cego. Exatamente. Vou aproveitar que as vozes aqui, é a voz do João e a voz da Aline, que ficam se escondendo aqui, mas eles participam aqui com a gente. Só um lado espírita. É isso aí, só do lado da mesa branca aqui deles aqui. Nesse filme, o cara, ele participa de uma terapia, né, com um coach, aonde aquele cara fala algumas palavras para ele, né? E aí ele, de repente, começa a enxergar aquela mulher como se ela fosse magrinha. Sim. E ele começa a dizer que ela é uma mulher linda. E o amigo dele, que também tinha uma deficiência física, corrigindo ele, falando, cara, ela não é linda. Ela não é linda. E ele falando, não... E ele olhava para ela... Mas aí você vê que coisa louca no filme. Embora o filme... Lá só no final ele trate isso de uma forma positiva, durante todo o decorrer do filme, é uma parada preconceituosa. Sim, porque degradante. O cara que ama a mulher olha para ela e a vê magra. Sim. E o amigo fala, pô, que ela não pode ser linda porque ela é gorda. Sim. Entendeu? Exato. E você vê, eu sempre que converso com pessoas sobre isso, eu acho o seguinte, se você se relaciona com alguém pelo estereótipo, cara, você é muito raso. Pegando ainda o gancho do que você está falando, é uma coisa muito intensa e muito interessante. Porque qual é o meu ponto de vista? As pessoas, muitas mulheres falam isso até na minha outra rede social, que é o próprio TikTok, Sim. Lugares onde a gente viralizou muito com vídeos, principalmente de autoajudas e sobre gordofobia. As mulheres acham que elas têm que ser enxergadas só por dentro e não por fora. Elas têm um preconceito com si própria, se colocando numa redoma como se, as pessoas têm que se enxergar por dentro também. Não, elas têm que entender que tem gente, assim, que gosta da forma que elas são. Se elas forem gordinhas, com a perna grossa, com barriguinha, com barrigão, com perna mais fina, com corpo maior em cima, isso é indiferente. Sempre vai ter uma pessoa que vai gostar dela do biotipo dela, da forma que ela é. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu amei a Vanessa por fora e amei a Vanessa por dentro. Sim. O por fora me atraiu fisicamente e o por dentro me prendeu emocionalmente. Então, são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Ele sempre se sentiu atraído pela forma mesmo mais gordinha da pessoa, da mulher. Então, se tivesse uma pessoas magrinha e uma entender gordinha, ele só ia olhar gordinha, ele não ia olhar magrinha, entendeu? Exatamente. E você se incomodava com o seu corpo? Você queria emagrecer? Ou você, depois que conheceu o Fael, você falou, pô, então já que ele gosta de uma pessoa mais gordinha, eu vou continuar assim? Não, eu fui gordinha a vida toda. Eu nunca fui magra na minha vida toda, na minha adolescência. Isso me trouxe, assim, muitos problemas a nível de trabalho, porque eu era uma pessoa totalmente qualificada para o campo de trabalho na minha época, de 18 a 22, 23 anos. E eu nunca arrumava emprego por conta do fato de ser gorda, né? Sério? De verdade. Nossa, quando eu passava em tudo, porque eram várias seletivas, quando eu passava em tudo, que eles olhavam para mim e falavam, agora aguarda que a gente vai te ligar. Eu já chegava em casa chorando, aos prantos, gritando. Minha mãe desesperada, tadinha. Minha mãe sofreu muito em relação a isso. Minha mãe ficava para morrer. Ela evitava. Às vezes ela falava assim, não vai não nessa, não. Só para mim não me ver sofrendo, porque ela já sabia que isso iria acontecer. E aí ela começou a botar na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa que não dependesse de ninguém, que eu tinha que fazer uma coisa que eu fosse boa. E, a partir daí, as pessoas iriam me procurar porque eu era boa. Não importasse se eu era gorda, magra, baixa, não importasse nada. E aí foi quando eu resolvi a virar cabeleireira e tal. Mas... e aí eu conheci Rafa, eu era bem mais gordinha. E... Em algum momento isso te incomodava de você, pô, eu quero emagrecer? Eu vou te dizer assim, vou te falar sinceramente, né? Eu sempre fui muito magrinho, né? Muito magrelo, na verdade, e depois que me casei, eu engordei. E, a partir daí, eu entrei numa briga, né, para tentar baixar peso e, talvez... Primeiro que eu... Preguiçoso pra caramba. Eu e a academia, a gente não se entende. Eu não gosto e tal. Também não gosto, e aí não. eu vou ficando mais velho, vou ficando com mais preguiça. E aí... E vai doendo as tudo é mais coisas, tá? tudo é mais complicado e tal.
Então, assim, eu acho, obviamente, eu não vou voltar a ter o peso que eu tinha quando eu era com 13, 15 anos e coisa e tal. Mas eu sou um cara super tranquilo, eu sou super resolvido com isso. Eu não tenho problema nenhum com essa questão. Mas eu vejo um monte de gente que tem problema. A pessoa está acima do peso e ela começa a pirar. A vida perde todo o sentido e o foco é só, caraca, eu preciso emagrecer. Você já passou por isso, não? Então, o que acontece? Eu sempre fui gordinha, então não sabia como era ser magra, então não me fazia falta. O que aconteceu foi que minha mãe ficou doente, minha mãe veio a falecer, e nesse período eu engordei muito mais. Eu cheguei a quase 190 quilos. E aí já era um período assim, que eu já dormia sentada, trabalhava sentada. Qual a sua altura? 1,72. Eu digo que se eu tivesse 3 metros, eu ia estar num peso legal, né? Eu não tinha problema nenhum, porque a raba era desse tamanho. Então, pra mim, tava tudo ótimo, certo, né? Não, maravilha. E aí, o que acontece? E aí, aí ela faleceu devido a alguns problemas de obesidade. Isso me doeu muito. Eu falei assim, cara, eu não quero que meus filhos passem por isso. E, imediatamente, eu fiz uma redução de estômago, onde foi muito conversado. Eu conversei com o meu médico, falei assim, olha, eu estou vindo fazer, mas eu não quero ficar seca, magra, porque eu nunca fui. E eu acho que não é meu, não é minha essência. Eu não quero isso para a minha vida, mas eu quero perder um tanto que me deixe bem, que me deixe confortável. E aí eu perdi, fiz as minhas cirurgias. Assim, eu costumo dizer que o que eu tiver não gostando ou que eu achar que não está legal, eu vou resolver. Eu sou bem resolvida com isso. Se na minha época, minha barriga era bem grande, era caída, não, eu quero tirar. Eu quero tirar, porque isso é uma coisa que me incomoda. Então, eu acho que cada um tem que ser assim. Te incomoda? Resolve. Não fica se lamentando, não fica... Vamos arrumar um jeito de resolver essa situação. Eu sou prática nesse sentido. Eu vou lutar, tanto é que a minha primeira cirurgia, eu ainda trabalhava para os outros e tal. Eu, bem humilde, eu juntei dinheiro, assim, acho que mais de um ano, economizando mesmo, não comprando um sapato, não comprando nada, mas porque eu sou focada nisso, entendeu? Eu boto uma coisa na minha cabeça, vou lá. Oxi. Fael que eu diga, né? Eu fui lá e lutei, eu trabalhei, eu fazia hora extra, foi no tempo que eu ficava realmente trabalhando sem folga. Então, eu fui me dedicando. Eu sou uma pessoa prática, eu falo assim, eu quero ter isso. O que eu preciso para ter isso? Eu preciso trabalhar X horas, fazer X coisas para me obter esse valor para eu poder fazer isso. E em X tempo. Eu sou meio assim matemática. Sim. E aí eu consegui. E aí depois eu fiz a redução, e aí eu já tinha plano de saúde, aí a gente fez as reparadoras e tal. Hoje, depois da pandemia, eu estou a 10 quilos acima do peso que eu gostaria de ter. E eu me controlo porque o fato de eu ser bariátrica não é brincadeira. Eu posso voltar tudo novamente. Eu não quero isso para a minha vida, nem para os meus filhos. Deus me livre. Mas o fato de eu ser gordinha não me incomoda. Eu sou, tipo assim, se eu sofro algum preconceito, eu também nem vejo hoje em dia mais, porque para mim é indiferente. Assim, a gente falando de preconceito, e aí a gente tem aqui 3 casos, né? Que eu até vou me incluir também em um dos casos, né? O Fael, preconceito de acharem que ele era viado. Pô, esse cara é viado. Pinta a unha, cabelo assim, brinco e tal. Sim. Você, gorda. Essa mulher é gorda. Sim. Eu, negro. Pô, esse cara... Assim, eu acho que no nosso caso isso talvez seja muito mais fácil de detectar, né, do que no seu caso. Talvez... porque o preconceito com quem é gordo... Até nessa questão do trabalho, de você, de repente, não conseguir um trabalho, a pessoa fala, não, vai para casa que eu vou te ligar. É diferente de um negro que alguém vê e fala assim, caraca, esse cara vai me roubar. Ele é negro e ele vai me roubar. Sim. Entendeu? É diferente do cara que passa, o Fael passa, e o pessoal, pô, esse cara aí, bicho, entrou no salão de beleza, se você rir no salão, ele é gay. É isso aí. Não, mas o fato de ser gorda também. Eles olhavam assim e ria. Como ria? Olhava e ria. Senão eu e ele de mão dada, nossa, como a gente já sofreu. Então, me fala disso. Vocês aí se casaram e tal. E como é que acontece? Porque ele é um cara de academia, você acima... Nada a ver, né? Padrões totalmente diferentes. As pessoas olhavam na rua, a primeira coisa foi que eu tinha feito macumba, lembra?
Ou então que você era rica. Ou que você era rico e o ele tá dando segundo golpe. que eu era rica. E ele me tá dando golpe. bancava. E eu era gogoboy E também. você era garoto de programa, É. gogoboy. Teve várias histórias sobre isso, gente, absurdo. Aí você Não sabia que a gente dormia naquela kitnet de 2x3, né? O pezinho O raçarrando no pezinho. chão. Eu não tinha nem cama na época. A gente vivia uma vida muito humilde e tá tudo bem. E a gente era muito... Nossa. Como a gente foi feliz ali, sem problema algum. Eu não sei, assim, é porque eu não consigo entender em que momento esse mundo criou um padrão de beleza aonde ou todo mundo é magro, ou se você é gordo, você tem que casar com gorda, entendeu? E é lógico, né? O preconceito racial, a gente vê, isso é histórico, né? Isso é de lá de trás. E a cada dia que eu estudo sobre isso, eu vejo o quão amplo é essa situação. E delicada, né? E muito. Eu vou te ser sincero, né? Os meus conceitos sobre a questão racial têm mudado muito ultimamente, porque eu tenho estudado mais sobre isso. E são coisas assim que, engraçado, você estuda e vai sofrendo, né, cara? Porque você vai vendo Sofre pela história. É muita loucura. Dói, né? E vou te falar, é muito... talvez seja um pouco pior até do que a parte do escravo em si, né, cara? Após as alforrias, né? Cara, a sacanagem, né, cara? Ela continuou até pior, Sim. né? Porque começou a ser o que acontece hoje, velado. Tudo muito velado. Então, assim, de fato, isso é muito complicado. Eu queria entender, eu não sei se historicamente a gente tem como mensurar aqui, quando que começou esse padrão. Sim. E é engraçado que você falar sobre isso. Engraçado não, né? É triste, né? Você falar sobre isso. Porque uma vez eu estava lendo uma matéria falando sobre somos todos pretos. Sim. Sabe? E aonde isso chega? 2 raciocínios muito incríveis. Uma prima minha mora fora do país e vieram perguntar para o marido dela, quando eles tiveram um neném, se ele sabia que existia, eu acho que um cromossomo no DNA dela, uma coisa assim, com um histórico de gente negra. Se ele sabia disso. Ou seja, um próprio hospital chegou até o marido para perguntar: você sabia que tem algum histórico preto na família dela? Como se isso fosse... Como se aquilo ali fosse Uma coisa mancha, né? estranha. Olha, uma mancha. Uma coisa esquisita, Nossa, sabe? E aí, esses dias, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. A gente recebeu a ideia de trazer uma matéria, né, para essa rede social que eu faço parte, sobre a história negra, né, na nossa vida, na nossa descendência. Aí eu estava até conversando com você essa semana, que minha mãe estava me contando que a minha bisavó era de uma família de engenho, era uma sinhá, e meu bisavô, ele era um escravo reprodutor, que existia essas coisas antigamente, né? Eu acho até que eu peguei um pouquinho da coisa. Veio assim no DNA, né? Graças a Deus, a boca grande, a cara larga, Eu te mando, narigão, graças a Deus. Agora... E aí... deixa meu biscoito. Quer ser negro reprodutor agora já, cara. Oxe, cheio de filho aí, ó, bonitas, criança bonita. E aí, olha como é que vem a descendência, né? O meu bisavô ser um escravo, a minha bisavó ser uma sinhá, e eles, na Lei Áurea, eles, quando teve a abolição, eles se casaram e vieram morar no Rio de Janeiro, e onde tiveram a minha avó e onde teve a minha mãe, sabe? Então, olha como é que as coisas são. Você faz parte disso. A gente faz parte disso. Então, como eu tenho uma história dessa, quantas outras pessoas têm histórias parecidas? Sim. E agora, quem seria eu para ter algum tipo de preconceito? É isso que não cabe na minha cabeça. Qual é o grau de raciocínio das pessoas? E eu tenho outra história. E meu irmão é preto também, né? Minha mãe é morena, escura, meu irmão é preto, minha irmã é branca. Qual é o grau de raciocínio das pessoas acharem que são melhores do que as outras? E assim, até quando eu falo, eu tenho um ponto de vista, mas a gente não é vítima. Não, aí as pessoas, poxa, Vanessa, mas a gente realmente... Eu falei assim, então, sofre preconceito, mas a gente não pode ser vítima, a gente tem que ir lá, tem que lutar. Se alguém teve preconceito, a gente tem que falar na cara. Porque eu tenho já esse espírito comigo, sabe, de lutar e tal. Mas isso dói demais, eu sei porque eu já sofri.
E assim, eu nunca... Eu acho que eu já beijei um ou dois negros. Por quê? Meu pai... É uma história totalmente ao contrário. Chega só um pouquinho para o microfone, Vanessa. O meu pai... O meu avô, né, no caso, meu bisavô era dono de fazenda, de escravos. Então, o meu avô foi criado nessa atmosfera. E o meu pai era extremamente racista. E ele falava, ele me criou dessa maneira. Se eu um dia ver você com um negro, eu mato você. Então, eu não ficava, não era porque eu não queria. Eu não ficava É o com medo de medo? morrer. Sim. E isso me realmente, claro que eu já fiquei, né, sem problema algum, mas eu não tive, tipo assim, vários, sabe? Por medo do meu pai. Então, olha como é que hoje em dia, né, minha filha, o namorado da Isha é moreno, não é moreno? É moreno, assim, a gente nunca passa nada disso para eles, porque a gente soube filtrar. Eu acho que é isso, né? Saber filtrar nossas dores, nossos problemas. Você tocou num ponto. É lógico que esse assunto, pra você ter ideia, né? Falar sobre racismo, injúria racial, preconceito racial, que são vários pontos. Isso é muito complexo, né? E por isso eu tenho tentado estudar um pouco que seja sobre isso, porque como a gente se comunica na internet, e engraçado, porque dentro da própria raça dos negros existe um monte de gente brigando entre si. Sim. Pô, é assim, não é assado, é aquilo, vale, não vale. E eu acho que... Não você pode usar esse cabelo, você não pode. Tem um monte dessas coisas. E eu penso no seguinte, eu vou falar, a minha filha... os conceitos que são formados na minha filha, eles são aprendidos dentro de casa. Então, você vê, na verdade, você pode até conseguir esconder da TV, você pode conseguir tirar das bancas de jornal, você pode criminalizar quem fala alguma coisa, mas se na mesa do almoço o preconceito estiver vivo, ele nunca vai acabar. É isso aí. Porque todo mundo sabe que existem crimes e crimes e crimes que a pessoa não comete porque ela sabe que é crime. Mas dentro de casa ela reproduz aquilo ali à vontade. Sim. Então o cara senta em casa e fala, pô, não gosto de preto, preto não presta, preto é ladrão. E isso dentro de casa, talvez a criança, quando se tornar um jovem, um adulto, não vai abrir a boca e falar porque sabe que pode ser penalizado, mas na cabeça vai continuar reproduzindo isso. Eu acho que as pessoas têm que entender, a gente tem que se entender como ser humano. E filtrar. Negros, gordos, magros, altos demais, pequenos demais. Asiático. E, pô, entendeu? Cara, todos somos seres humanos. Para mim, todo mundo é igual. É a mesma coisa. Eu vejo assim, eu odeio, assim, eu não gosto, não odeio, mas eu não gosto, assim, de bandeiras muito fechadas. Eu acho que eu luto sempre pelo ser humano. Não pode ter injustiça, não pode ter injustiça com ninguém. Não pode ter preconceito? Não pode com ninguém. Não pode ter violência? Não pode ter violência com ninguém. Eu sempre sou, assim, a minha bandeira é o ser humano. Sim. Eu não tenho bandeira específica, a minha bandeira é o ser humano. Vocês trabalham no mesmo salão hoje? É um salão que vocês trabalham juntos? Sim. Juntos. Já aconteceu de alguém chegar num salão e não identificar que vocês são casados e direto, né? É mesmo? Direto. E tem gente que não acredita que a gente realmente é um casal. Acha que vocês estão de piada. É de sacanagem. Mas é um casal de mentira. É um dos mesmo? temas Mentira. assim que a gente tem falado muito nessas outras redes sociais é sobre isso. Sobre um cara que realmente gosta de uma mulher gorda e ele é apaixonado por ela. É um dos conceitos que eu acho muito interessante de colocar por causa do orgulho que eu tenho por minha mulher ser gordinha. E ela não tem problemas de, muitas das vezes, eu ser metrosexual ou coisa do gênero, ser vaidoso. Então, eu acho que essa reciprocidade que a gente tem um com o outro é o que completa a gente, sabe? Porque não adianta a pessoa falar assim, vem um outro pessoa assim, mas ele tem um jeitinho. E se tiver o jeitinho, cara? Qual o problema que tem nisso? Sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que começar a amar pessoas. A gente tem que começar a amar ser humano. A gente não tem que começar a amar estereótipo. A gente não tem que começar a amar porque a pessoa é um pouco mais delicada, porque a outra pessoa é mais grosseira, porque uma pessoa é mais ríspida. A gente tem que amar o ser humano da forma que ele é. Se ela é boa para você, se é isso que você quer, então dá tudo bem, vai ser feliz. Porque o pessoal é mais sensível, o homem é mais sensível, o homem é mais delicado, mais educado.
é gay. É. Tem nada a ver. E o pessoal bate muito nessa tecla. Tem um jeito, hein? Leva jeito e tal. Mas sempre foi muito de boa, graças a Deus. Assim, a gente sempre teve uma cabeça muito legal, né, vida? É, muito. Sobre Hoje em dia, essas hoje em coisas. dia acho que o pessoal sabe mais, né, que a gente é casado. Eu acho que agora. É, deu até uma porque agora diminuída. vocês estão começando Eu a acho que deu botar uma a cara nas diminuída. redes Mas aí. eu acho que tem umas clientes, assim, umas mulheres que não acreditam e vai lá, dá em cima dele. Pra poder. Só pra saber se é verdade. Quero saber. Antes da gente falar de redes sociais e tal, vocês, então, aí você falou, pô, você tem um dom, você consegue trabalhar legal com isso. Eu falei, vamos embora. E ele, pô, não, isso vai me dar problema. E aí começou Não e sei usar. se é isso que eu quero, não sei É. se... Pô, é porque, então, tinha toda uma logística. Ele morava em Niterói, como é que ele, assim... Você morava onde na época? Eu morava no Rio das Pedras. Ah, tá. E Uma comunidade uma no Rio de Janeiro. comunidade. Aqui em É Jacarepaguá. bom explicar porque o mundo inteiro vai estar nos vendo. né? Exatamente. Então, é bom E explicar. aí ele teria que sair, né, uma distância longa, porque só... O que acontece? Eu ia, falei assim, ó, eu ia encaminhar, olha, vai para esse lado, vai para assim, então dá uma encaminhada nele, mas ele teria que se ausentar de lá, né? E aí eu acho que foi também uma das grandes dificuldades. Isso, a mãe, porque ele morava com a mãe. Morava com a tua mãe? Morava com a tua Tava mãe. morando já com a minha mãe. Estava Certo. morando com a tua mãe. Então, assim, tinha vários fatores. E assim, o pessoal vai falar pra caramba e tal. Mas, deixa o pessoal, tu vai estar com dinheiro no bolso. Ele né? Então, eu até ficava meio assim, apesar dele ter ouvido bastante coisa, mas... Mas você foi primordial para ter passado por isso. E aí eu falei, cara, deixa esse povo falar, deixa, o negócio é dinheiro no bolso, vamos embora, você leva jeito, vai dar certo, vem comigo e tal. Aí ele, pô, vamos embora. E aí ele foi começando devagarzinho, só que quando eu vi, logo no começo eu já vi que ele tinha dom. Porque assim, tem a pessoa que tem o dom e tem a pessoa que é dedicada. Então você sabe quem é dedicado e quem tem o dom. Quem tem o dom não precisa se dedicar tanto, É automático, porque já né? é automático. E ele tinha o dom. Falei, cara, se você... a gente começou, e eu já estava trabalhando na Barra, eu estava há 1 ano na Barra. Aí eu falei assim, quando você fizer 1 ano de Barra, eu já vou ter 2. Você vai estar ganhando... Se não estiver ganhando a mesma coisa, você vai estar ganhando mais do que eu. Mas ainda não era Foi o dito e salão feito. de vocês dois. Não, Daí era trabalhar para os era outros. trabalhar Ah. para os outros. E foi o que aconteceu. Eu já tinha 2 anos de Barra, ele estava fazendo 1 ano, ele começou a ganhar equivalente, meses ganhava mais até do que eu. Porque nessa área da beleza, o homem, ele se sobressai mais. Você pode ver, se você listar cabeleireiros famosos, você sempre vai ver, na maioria, homens, e agora tem muito homem em evidência, gays, né? Homens, no caso, e mulheres são pouquíssimas. Então, assim, a mulher, ela gosta, eu acho que, dessa coisa de ser cuidada pelo homem. Aí já é outra, né? Mas vocês não estão preparados para esse assunto. Não tem isso. Vocês não estão prontos para essa Então, conversa. elas gostam. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Não, eu tenho que ser muito boa. Muito boa. Eu tenho que ter um nome, eu tenho que ser muito boa, porque eu sei que mulher não se sobressai muito nessa área. Hoje em dia, até graças a Deus, tem bastante. Mas Isso. sempre foi uma coisa muito rica para homem, né? Pegando um gancho até em cima do que a Vanessa está falando, eu sempre quis deixar ela como primeiro plano da nossa empresa, sabe? Mesmo que eu pudesse já ter começado um nome, uma história, uma carreira, quando a gente criou a nossa empresa, Mas você que tem se nome chama... hoje. Calma, amor, você vai entender meu raciocínio. Quando a gente começou a criar a nossa empresa chamada Vanessa Oliver, que é o nome da nossa empresa, o carro-chave da nossa empresa, eu quis que ela tivesse essa postura artística, de uma personalidade feminina no ramo da beleza, sabe? Porque eram realmente coisas que a gente não conseguia enxergar. Hoje em dia, no país, graças a Deus, assim, isso diminuiu muito. E a gente tem muitas artistas femininas na área da beleza, muito boas, até muito melhores do que muito homem que eu conheço. Super artistas que eu conheço. Mas eu quis isso. Eu não quis que colocasse um nome aleatório, eu não quis que colocasse o meu nome na empresa, eu quis que colocasse o nome dela da empresa. E isso era uma coisa que era para ser muito martelado, porque eu queria engrandecer ela,
por um momento dela, pela vida dela, pela pessoa que ela lutou, batalhou para ser, sabe? Sim. Mesmo E até demais. pelo reconhecimento. Nem amo Não, e tanto até, assim. e até pelo reconhecimento. Pô, você hoje é o profissional que você é. E graças devo- ao insight dela. Sim, Pô, sim. cara, esse cara tem um dom. Não só Um isso. empurrão, A né? personalidade que eu tenho, o homem que eu tenho, o profissional que eu sou, eu devo a ela. É isso aí. Isso são coisas que Deve. ninguém vai entender na vida. Ela é modesta, ela é Isso modesta. grato, Ela isso não... grato só. Aí vamos lá. É. E como é que pintou? E como é que, Grato é uma e como é palavra que boa. surgiu o TikTok na vida de vocês assim? Como é que pintou? Me fala isso. Isso aí, meu, olha, eu vou te falar, isso já teve conversas sérias no sofá. Por causa Você, disso, é? Por causa disso. Você não tem noção. Muito sérias. Muito séria. Deu repensar, assim, minha vida, assim, ó, olhando pra Sério? cara Chegou dele. nesse nível? Chegou esse nível. Me conta essa história, então. Quem quer me dar Muito delicada a melhor forma versão? que você vai falar. Muito delicada, tá? Não, Pensa. Me conta. Pensa nos seus fãs, tá? eu vou falar, calma. Fique Se tranquilo. controla, tá? Aí tem medo. Hoje vocês estão juntos no TikTok. Tecnicamente, sim e não. Aham. A gente agora começou a criar uma conta pra ela. Sim. Que era coisas que ela sempre teve relutância. Sim. E É porque quando muita coisa na minha cabeça. eu comecei a sentir que eu não queria viver só do meu trabalho de cabeleireiro. Sim. Eu queria começar a exteriorizar um tabu que a gente vive sobre o mundo de um cara que gosta de academia e uma mulher que é gordinha. Isso sempre foi muito presente. E na isso vida sempre do foi Rafa. muito presente na minha vida e isso sempre Sempre- foi um grande sempre tabu doeu muito também, no nosso país, por exemplo, né? Então eu comecei a colocar coisas como eu vim estudando em algoritmo, né, de coisas de redes sociais, de TikTok, eu queria expor uma coisa que eu sentia. Sim. Então lá, quando as pessoas tem muita gente, principalmente gente magra, né, que fala: "Ah, mas ele quer se promover com isso. Ele faz isso só por fita. Isso é uma mentira." Só que eu gosto sempre de estar provando e mostrando que isso realmente é uma realidade. Isso aí as pessoas podem viver isso, sabe? Aí eu recebo muita mensagem de muitas mulheres falando: "Cara, eu só gostaria de viver uma coisa que o meu marido me tratasse como você trata a sua esposa." Aí eu falo: "Manda um vídeo pra ele, cara." Sabe? Mostra pra ele que realmente existem pessoas que tratam uma mulher assim. Sabe? Poxa, vocês me ajudaram muito depois que eu comecei a ver os vídeos de vocês. Quer que eu diminua o ar, Vanessa, pra você? Pode. Diminui o ar aí, por favor, que já tá ali. Frio, muito frio. Fala, Depois que eu desculpa. comecei a ver o vídeo de vocês, eu comecei a me vestir melhor, comecei a sair de casa. Ah, isso é muito bacana. Teve uma outra pessoa que me mandou uma mensagem, nossa, me arrepio até hoje. Ela mandou uma mensagem: "Fael, antes de eu ver a rede social de vocês, eu tinha vontade de tirar minha vida." Tá bom. É mesmo, cara? Olha como é que as coisas são sérias, cara. Quando eu vi As isso, coisas eu são fiquei muito sérias. desesperada. Eu mostrei pra ela, fiquei falei assim, desesperada. ela falou assim: "Amor, ela é uma fã da gente, que segue a gente em todas as redes sociais." E ela falou pra mim que ela tinha vontade de retirar a vida dela. Depois Nossa, que ela eu fiquei começou a ver desesperada. nosso casamento, nosso relacionamento, como eu te vejo, como você me vê, cara, ela começou a pensar na vida de uma outra forma. Então, olha como a gente interage e tá dentro da vida de outras Sim. pessoas. Tem responsabilidade É muita também. responsabilidade Tem as que ter coisas que se passam. responsabilidade pra tudo agora. É complicado. Porque você passa a influenciar diretamente na vida de várias pessoas. De verdade. Cara, eu penso assim, se realmente ela iria ou não se matar, a gente não sabe. Mas só o fato dela ter pensado, ter pronunciado a palavra, para mim já é seríssimo, já é grave, muito grave. Eu tenho pavor disso. Então, assim, de repente ela estava numa depressão, de repente ela estava muito cabisbaixa, estava muito triste e, enfim, e viu aquilo ali que deu uma luz, um gás para ela, sabe? E quer dizer que não bastasse o fato de você sofrer preconceito por estar casado com a Vanessa dentro dessa loucura desse mundo, fora desse padrão, aí você começa a querer mostrar para as pessoas que você pode tratar a sua esposa bem, independente de qualquer coisa. As pessoas ainda acham que você está querendo se promover com isso. Exatamente. E que é mentira. E que é mentira. É mesmo. Cara, vamos botar. E se fosse mentira? Só os momentos que está proporcionando ali já está valendo. Sim.
Só o fato de salvar pessoas, cara, Já- de Exato. incentivar pessoas. Sim, isso aí já é. Eu acho que até a intenção é essa. O foco do TikTok dele é esse. É ajudar pessoas na autoestima, em casamentos. É isso que ele buscou. Sempre me falou sobre isso. Mas nem voltado para esse lado. Estou falando voltado. E se ele fosse carinhoso comigo, ou sei lá, com alguma coisa só naqueles momentos ali? Já seria muito, Muito porque pra muita muitas gente pessoas. tem. Isso, muita Tem gente gente que não tem nem isso. isso. Sim. Entendeu? Então, essas pessoas, hoje em dia, com o mundo da internet, é meio complicado. E como é que né? começou? E já que ele começou. Ele que começou. E como é que isso chegou para você assim? Como é que você entendeu? Fala do seu último vídeo. É que ela tá se segurando, ela Não, tá porque se agora segurando. eu tô ficando também esquisita, assim. Igual- Artista. Não. Eu tô ficando doida. Ele começou a fazer e o negócio começou a subir e ele não A deixa gente tem fazer vídeo um- viralizado com 16 milhões de views. Caramba. 15. 15 milhões de views. Então, mas quando você começou, você não curtiu a ideia? Eu nem olhava. É mesmo? Claro, ela era ciumenta. Imagina, o mundo inteiro, todas as gordas do país inteiro olhando pra mim, sabendo que eu Ele sempre se existo. relacionou, olha só, ele sempre Olha, se relacionou Pega a com pegada. gorda. E eu nem fui nessa direção, sabe? E eu falo pra ela, boa, mas olha A gente, só. primeiro, a gente se conheceu numa rede social. Ah, Aí já dá um... É. Já dá um... Aí, segundo, ele estava abrindo uma outra rede social. Para quê? Para falar só com gordinha e tal. Eu falei assim, lascou, cara. Todas elas vão... E aí, mas do jeito... Que não era nem a proposta. Então, mas só que do jeito que ele foi colocando... Abordando a situação. Abordando, né? A situação... Aí ele ia me provando. Porque tem isso, tem que provar, tem que ver. Até porque ela tem todas as minhas contas de todas as minhas redes sociais no celular dela logado. Então ela pode ver e responder o que ela quiser. Aí a gente ia vendo ela me elogiando, falando bonitinho, direitinho com eles. Aí, assim, eu acho que foi Te acalmando. me acalmando. Não era voltada para um lado sexual, era voltada nunca para um lado foi. de admiração. De né? família também, a gente envolve nossos filhos nisso, pouco, mas envolve. Esse vídeo, que a gente tem quase 15 milhões, tá nossos filhos, é a nossa família. Então, assim... É o da praia, não? É. Ah, até eu já assisti. Já? Já assisti também. Então, aí ele falou, ó, não vai lá ler, não lê os comentários, deixa. Eu falei assim, tá tudo bem, porque tem os haters, né? E assim, aí a gente lida assim, eles são essenciais pra gente, ponto. Então a gente não lê. Sim. A gente passa o olho, lê o que é bonitinho, responde o que é Como bonitinho. diz o Whindersson, eles geram engajamento. Né? Eles geram engajamento, então queremos isso. Né? Porque se você se propõe a uma vida na internet, é uma terra de ninguém, né? Sim. Terra de ninguém. Todo mundo é valente. Sim. Todo mundo é mais forte do que todo mundo e coisa e tal. Então, se você não consegue administrar as tuas emoções ao ler um comentário, sabendo que você não pode entrar dentro do computador e pegar ninguém, então, se você não consegue administrar, cara, não lê o comentário. Mas aí falar isso pra mim, que sou uma adulta, é brincadeira. Pra criança não dá. E aí, meus filhos têm TikTok. E eu tenho um filho meu que assim, até muito parecido com ele, que é mais sensível, ele é mais carinhoso, é mais chameguento. E aí? Para ele ler aqueles comentários, ele já sabe ler, entendeu? Aí eu fui lá e conversei com ele. Aí eu expliquei exatamente isso. Olha só, tem certos comentários que eu não quero que você leia. Ou se não tiver jeito de você ler, você aborda, você esquece, porque eles são essenciais para o trabalho. Tá? Aquilo tudo ali é mentira. E assim, graças a Deus, a autoestima dele é elevadíssima. Ele é maravilhoso com isso. Ele não sou lindo. Eu sei que eu sou gato. Eu sei que eu sou lindo. Então, você é isso aí. O que importa é o que você, primeiro lugar, o que você pensa. Depois, seu pai e sua mãe. Sua família, seus amigos e ponto. O que essas pessoas aí que você nem conhece não significam nada para você. Só estão botando numerozinhos ali, tá bom? Uhum. Ele, não, mãe, tá bom. Eu entendi bem isso. Eu falei assim, ótimo. Acabou. E porque o nosso medo é esse, de uma criança ler uma coisa desse tipo e ficar mal. Porque eles pegam pesadíssimo. É de uma irresponsabilidade absurda. Absurda. É a mesma coisa, quando vem uma pessoa e fala que ama a gente, que se inspira da gente, que mudou a vida
da gente, a alegria que nos traz, porque é uma alegria e uma preço. gratidão imensa. E quando a gente lê uma coisa horrorosa daquela dali, tipo, se a gente não souber lidar com isso, causa uma coisa Machuca. ruim, né? Machuca a gente também. Eu tenho certeza, Vanessa, que a partir de um papo como esse, você é uma mulher muito bonita, você se cuida muito bem e tal. Obrigada. Eu tenho certeza que a partir de um papo como esse, as pessoas, as mulheres, né, cara, que de repente estavam se sentindo escanteadas, que estão ali, pô, achando, pô, eu não consigo. Porque tem gente que tenta e não consegue se enquadrar no padrão. Como você falou, você nunca foi magrinha. E aí você fala, cara, como é que eu vou ser magra se eu nunca fui? Mas é isso que a gente tenta até levar isso até no TikTok. Cara, tu pode ser gorda, tu pode ser baixinha, você pode ser o que você quiser. Tem que se amar, né, Tem que cara? se amar, tem que se amar. Não adianta querer buscar amor de outras pessoas. É primeiro lugar O você... primeiro lugar. O primeiro lugar é se olhar no espelho. Eu sempre falo isso, que a sua primeira visão é a sua, não adianta. Então você tem que se amar. Mas isso sempre martelou muito na minha cabeça. Aí você olhar no espelho e falar assim, Antes não, de isso aqui tá vocês- ruim, eu não gostei disso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu passar uma maquiagem aqui. Ai, eu acho, agora eu tô melhor. Antes de vocês chegarem, a gente estava ajeitando aqui as coisas, aí o João falou assim, ela é alta? Ela é alta ou ela é baixa? Aí a Aline falou assim, bom, eu acho que ela é alta. Eu falei, bom, mas a Aline, pra É Aline baixa. todo mundo é alta. Aí o João riu, eu falei, mas do que o João tá rindo? Mas o grande barato da vida é esse, cara. É você, cara, se você É a não... diversidade. Cara, se você não se amar do jeito que você é, pô, cara, primeiro você não vai conseguir amar ninguém. Exato. E você não vai conseguir cuidar do bem mais precioso que você tem, que é a tua vida. Isso aí. Entendeu? Não é simplesmente o cara, pô, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de malhar, eu gosto de correr, eu gosto de botar passar meu batom, ajeitar meu cabelo e tal. Eu nem sei o nome que você fala das coisas de cabelo, mas Sim, no sim. meu caso eu sei a máquina, Tudo né? bem. É. Mas o grande barato, porque se a pessoa não se amar, nada disso vai adiantar. E também não se acomodar. Eu vejo muito por esse lado. Tipo, tá ruim. Você está achando ruim? Você faz esses negócios aqui no cabelo também? Lá tem uma Tem uma pessoa. Qual o nome pessoa desse? que Qual o nome faz. disso? O dread. Dread. Então, Tô e pensando. assim, você olha para o espelho. O que E fica maneiro. Fica legal, também gosto. Eu amo. Você olha no espelho. Se você não gosta de uma coisa, corre atrás. Vai mudar o que você não gosta. Você não é obrigado também a olhar para o espelho e gostar de tudo. Não é assim que a banda toca. A gente vive vida real. Tem dia que a gente está insatisfeito com alguma coisa. E tem dia que a gente está insatisfeito com tudo. Sim. Entendeu? E não gostou? Corre atrás para mudar. Não fica ali. Quem não tá insatisfeito é quem não tem uma mulher que nem tu, rapaz. E Feliz acaba Ele é tendo bom essa demais, vida. é bom demais. ele é... Entendeu? Então, assim, tem que correr atrás. Não pode ficar ali achando, não, vou ficar desse mesmo jeito e aí eu sou infeliz porque não tem uma pessoa ali que me ame. Acorda. Não tem uma pessoa ali que te ame porque nem você se ama. Total. Tá entendendo? É isso que a gente quer buscar delas, que a gente tenta falar assim, olha, você pode ser gorda, você pode ser o que você quiser, você pode ser feliz, você pode ser amada, você pode ser tudo, mas acorda para a vida. Vai olhar no espelho, porque é assim, até quando a gente está bem, está feliz, que a gente sai numa balada, se a gente estiver bem, a gente nem pode estar tão bonita assim, mas se a gente estiver se achando bonita, você pode ter certeza. Mas aí é que a gente fala sobre a energia que você passa, total. Todo mundo vai olhar, Cara, vai admirar, vai achar bonito. Voltando a falar daquele filme que a gente falou, Aham. né? Tem até outros filmes com esse tema, mas voltando a falar, você falou um ponto aí, que a menina, ela sempre se escondeu. Se O menosprezava. pai dela cuidava dela muito bem, mas ela mesmo, ela olhava para as pessoas assim, com a cabeça Cabisbaixa. baixa e tal. E aí, quando esse cara começa a tratá-la como uma princesa, tu vê que ela começa a se transformar. Exato. Ela começa a andar diferente, ela começa, entendeu? Ela começa a participar das coisas com os outros e tal. E mesmo ela sendo gordinha, os outros homens começam a olhar para ela. Ela Porque sendo gordinha. exatamente. Autoestima é um É fator a assim. autoestima, isso que todo mundo pode ter. E, na verdade, o comportamento... Primeiro, o amor do Fael por você.
cara, e assim, a gentileza, a forma dele, a responsabilidade, como Ele é assim homem, o tempo de te todo tratar dessa como forma. você merece, Sim. né? E porque eu acho que todas as mulheres merecem ser bem tratadas e tal. Sim. Você tratar a tua esposa assim, caraca, se pô, é um momento de estar cabisbaixa, você consegue fazer. Muitas das Mas, vezes. na verdade, muitas das vezes. É. Assim, é porque eu puxo muito a responsabilidade para mim. E eu já cobrei muito dele. Olha só, não estou aguentando, você tem que me ajudar nessa responsabilidade aqui. Assim, é filho, é casa, é empresa e tal. Aí ele, tá, vou te ajudar. Aí ele começava a ficar nervoso. Aí hoje eu já entendo diferente. Não, você fica nessa parte aqui mesmo, você não vem para o meu lado não, porque se eu ficar nervosa é você que me segura. Eu já tenho... E ele sempre tentou me falar isso a vida toda. E eu nunca entendi. E hoje eu tenho essa consciência. Falei, não. Deixa o negócio de casa aqui que eu vou resolver. Né? Deixa isso aqui, essa parte do salão aqui que eu vou resolver. Você resolve essa outra parte que eu já não consigo resolver. Então, assim, eu consigo hoje dividir de uma forma que ele consegue ficar com a cabeça mais livre, porque quando eu caio, ele vem, me dá a mão e segura, porque isso acontece Mas é engraçado de verdade. falar sobre isso, né? A gente sempre aprendeu. Eu venho de uma criação evangélica, né? E aí, por isso, a gente sempre escutava a frase: a mulher é dificular. Era sempre isso, né? A mulher é dificular, a mulher é dificular. E aí, ao longo dos tempos, como as coisas, o mundo, a vida evoluiu tanto que hoje em dia a gente consegue entender que o homem também pode edificar o lar. Isso é uma coisa positiva. O casal pode edificar o lar. Não tem que ter a responsabilidade em cima de uma mulher. Isso porque é como a pesava gente muito sempre em mim. fala, a mulher, ela trabalha, além de trabalhar, ela chega em casa, ela cuida da casa, ela cuida do filho, ela cuida do bicho, ainda cuida de você, e você é o cara picão lá que não pode abaixar a cabeça um minuto para ir lá e cuidar da sua esposa, sabe? Então, eu sempre quis, hoje em dia, principalmente, tomar essa responsabilidade de estar com uma cabeça melhor, ajudar ela no momento que ela estiver mal, Faz isso direto. segurar a mão dela e falar assim, ó, vamos que vai dar certo, vamos que eu tô contigo, vamos que a gente vai conseguir. Então, eu acho que isso é sempre primordial para poder o casamento dar certo, sabe? Eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Não. A gente tampa na porrada direto, sempre dá merda e tá tudo bem. Então, na porque a porrada gente no vive... sentido de discutir. A gente não se agride, não. Deus me livre. Deus me livre. Mas a gente É a tem forma uma de personalidade Sim. bem alta. Mas, até porque a gente tem uma personalidade muito forte, como a Vanessa falou. forte. Então, a gente sempre tenta colocar assim, tipo, a gente não é Cleibon. A gente... Não é. Não é aquela famíliazinha Não. ali. Aham. Perfeitinha. Não é. A gente Tiver vai que ter, a discutir, gente tem problema, a gente tem nossas situações, mas a gente, acima de tudo, a gente tem que se respeitar. Não pode Depois falta de disso, a respeito. gente tem que se amar, porque não adianta se amar se não tiver Se não tiver respeito. O respeito vem acima de tudo. Sim. E depois disso, a gente tem que se amar. E depois de se amar, cara, tudo dá certo. Tudo funciona. Maturidade. A Ajuda maturidade... muito. Nossa O que Senhora. a gente não consegue resolver naquele dia, olha só, vamos dormir. Cara, isso é certo. A gente dormiu, no dia seguinte é outra cabeça. É impressionante. Ou eu tomo uma cerveja e tá tudo bem. No outro dia a cabeça é outra, não tem Outro jeito. dia a minha cabeça é outra. Cara, assim, eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem de... Além de toda a história que vocês já contaram aqui, o preconceito que você ainda vive, né? Ainda passa por ele e passou por isso há muito tempo, você também, e mesmo assim vocês ignoraram isso e conseguiram vencer na vida profissional. Vocês já agora estão aí encarando uma nova frente, né? Porque a gente que já passou dos 30, né? Eu passei um pouco dos 30 também, mas... né? A gente está nesse processo aí. Pô, a internet no Brasil, ela não tem... Deve ter 20 anos, se tiver. Talvez nem 20 anos tenha a internet no Brasil. Mas do jeito que está agora... Agora está, pouco 10 anos tempo. no máximo. Isso aí. Então, assim, e a gente empreender num momento como esse, né? Que é uma galera mais nova que está executando esses trabalhos. E vocês estão se movimentando, saindo do mercado tradicional e partindo para o mercado da internet, da rede social e tal. Saindo da zona de conforto. Exatamente. Isso é a prova de que a gente ainda pode empreender, ainda seja
com o tema que for, né? Eu acho que é importante a gente conseguir fazer bem, trazer conteúdos que façam bem para as pessoas, que ajudem as pessoas a serem melhores, né, cara? Você estava falando uma coisa sobre a sua criação, e eu já deve ser a terceira vez que eu falo isso aqui no podcast. Quem me ensinou a como tratar as mulheres não foi meu pai, foi minha mãe. A minha mãe falava comigo, cara, você quando for andar com uma mulher, não anda a mulher do lado da rua e você na calçada. Você bota a mulher do lado da... A minha falou, você não anda na frente e a mulher atrás de você. Então, são coisas que a minha mãe me ensinou. E são coisas que a gente precisa passar esses ensinamentos para o mundo. Eu chego na minha casa, eu vejo lá louças que não foram lavadas, por exemplo, eu não vou lavar para ajudar, eu vou lavar porque eu moro. Eu sou morador, cara. É isso. Entendeu? Sim. Eu sou morador. E se eu não quiser fazer, eu vou pagar uma pessoa... Olha, manda uma pessoa para poder limpar aqui, porque eu moro ali. Então, quer dizer que se eu morasse sozinho, eu viveria onde? No chiqueiro? Sim. Entendeu? Então, isso não é, pô, eu tô ajudando a minha esposa. Não. Eu tô dando... Não tá fazendo... Cara, não tá fazendo nada demais, cara. Você vive ali. Exatamente. E isso é um pensamento machista, um pensamento retrógrado, que precisa acabar, cara. Você não tá dando uma forcinha, você tá fazendo o que tem que fazer, bicho. Nada demais. Isso aí, os dois trabalham, entendeu? Mesmo até se não trabalhasse, como já aconteceu, de eu estar dentro de casa cuidando do neném, e ele trabalhando no domingo, quando o neném acordava, que era do meio, ele pegava, acordava, ficava com o neném e falava assim, não, pode dormir, dorme, vai lá. Eu dormia até meio-dia, 1h da tarde, ele cuidando do neném. Dos 3, né? Eram 2 nenéns. Dos 2, depois dos 3, sim. E, às vezes, cuidava de 2 bebês, literalmente. E eu ficava dormindo, enquanto porque eu um estava tinha morta, 1 ano, outro era descansada. neném. Outro tinha 2 anos, outro tinha 1 ano. Tinha 1 ano, Um era recém-nascido e o outro ia fazer 1 ano. Cara, eu adorei conversar com vocês. Vocês são pessoas, assim, fantásticas. Você falou sobre uma coisa da frase? Sim. Eu fiz uma frase ontem, sem querer, Rafael, que diz muito sobre isso. Ele é. Isso é legal. Tem alguém que sonhe com você, que viva por você e realize tudo com você. Frase sua? Fiz ontem. Que legal, cara. Então, eu acho que a gente precisa exatamente disso. A gente precisa ter uma pessoa que construa, tenha uma pessoa que sonhe e tenha uma pessoa que viva aquilo e que seja a mesma pessoa. Porque hoje em dia as pessoas constroem, realizam e querem viver tudo aquilo ali com uma nova pessoa. Mais nova, mais velha ou quem for. Então, eu acho que você tem que realmente, você tem que idealizar, você tem que produzir, construir e sonhar e viver com aquela pessoa. E é isso que eu faço com essa moça bonita aqui do lado. Eu acho que você, quando a pessoa, dentro do que a gente falou hoje aqui, quando você consegue ter uma autoestima e você consegue se enxergar, seja como mulher, seja como homem também. Sim. Se você consegue se enxergar, você passa a entender quem está contigo, se te dá valor ou não. Exato. Entendeu? Que eu falo muito sobre isso. Eu tento me explicar e isso é super difícil de entender. E eu não julgo porque foi difícil para mim entender também lá atrás, entendeu? Mas quando você sabe o valor que você tem, você consegue passar para outra pessoa o valor que você tem e você tem e acaba assim, o que acontece? Eu costumo dizer assim, o casal ele tem que ter medo de perder. Eu não quero perder meu marido. E meu marido não quer me perder. Tu mesmo mó gato, pô. Então, assim, a gente tem que ter medo de perder. E o que a gente faz para não perder? A gente cuida, a gente dá valor, a gente valoriza. É só isso. É só ter medo de perder aquela pessoa ali. Mas por quê? Você tem que ter medo de perder se o relacionamento é um relacionamento sadio, uma coisa boa para você. Não uma coisa que te fere, um abuso, né? Um relacionamento abusivo. Então, assim, primeiro você se amar. Quando você se ama, você consegue identificar o relacionamento que você está. Ou mesmo que você não esteja, você consegue entrar. Você consegue identificar de cara. E a partir daí, você fica se for bom para você. Hoje a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas falando sobre relacionamentos abusivos, tóxicos e por aí vai, cara, eu acho que tão importante quanto você identificar é você conseguir se posicionar. Exato. Porque
a nossa vida, né, cara? Embora eu tenha a idade que tenho, e eu sei que não aparento, a vida é muito curta, passa muito rápido. Então não vale a pena você ficar perdendo a sua vida, né, cara? Perdendo tempo. Não vale a pena. O que você quer falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Vanessa? A frase do Fael eu já anotei. Não, né, basicamente é Ah, isso. e o melhor que é O que é? a foto da frase. Ah, eu que segurando a mão lindo. dela. Aí, mostra para a câmera aqui, ó. Ah, legal. É isso, você pode o que você quiser, você tem que lutar, você tem que saber o seu valor, que você tem que passar a se enxergar. Que a partir daí, quando você passa a se enxergar, você consegue fazer com que a sua vida tome outro rumo. Que você tem que construir a sua história. Você tem que botar a sua cabeça no travesseiro e saber o que você quer da sua vida, sabe? Não deixar se influenciar por situações ou por outras pessoas. Você começar a se enxergar, saber que você é única nesse mundo, capaz, que Deus te fez e que Ele te ama, independente de qualquer coisa, com qualidade ou defeito que você tiver. Mas que, a partir daí, o que você for só depende de você. Eu acho que isso Que bom. É primordial. Olha, muito obrigado por vocês terem dedicado para nós aqui um pouco do tempo de vocês na agenda corrida que vocês têm. Oxi. Quem tem salão é mó A gente chegou correria. de São Paulo, tu falei, Aí, ó. chegamos A de gente São chegou Paulo de São Paulo agora, essa manhã. madrugada. Poxa, muito obrigado por dedicar um pouco desse tempo para nos ajudar a influenciar esse mundo a ser um pouco melhor. As redes sociais de vocês, o TikTok, o Instagram, tudo a Aline vai colocar aqui na tela. A gente vai colocar nos comentários fixado aqui o endereço do salão de vocês, né? Quem quiser conhecer vocês pessoalmente, é lógico que vocês estão quase famosos, artistas, não estão mais lá de sempre. Quem dera. São Agora Paulo não bombou, hein? São Paulo bombou, São Paulo bombou. aproveita. Parava a gente na rua, cara. Ele Muito aproveita, maneiro. já Cara, reduziram. eu vou tirar uma foto comigo, eu acho que vocês Pô, viram. olha aí, já reduziram o atendimento. Estão ficando chiques demais. Então a gente vai deixar fixado aqui nos comentários o endereço lá do salão de vocês, para vocês poderem atender, cara. Quem quiser. Hoje em dia é tão difícil, a gente não pode nem abraçar as pessoas, né? Hoje em dia é aquele abraço meio que de longe, né? Mas conhecer vocês, bater um papo, trocar uma ideia. É mais... Caloroso. É mais intimista ali dentro, né? A gente é mais, E, cara, eu só posso agradecer a vocês por esse papo. Ah, foi Papo incrível pra gente. sensacional. Foi incrível. As portas estão abertas aqui para vocês, quando vocês quiserem se pronunciar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. A gente está aqui para poder ouvir vocês, dividir. A gente vai voltar aqui. Com certeza. A gente vai voltar aqui, seu canal vai estar cada vez mais incrível e a gente vai ter estaremos sendo famosos no mundo inteiro. É isso aí. Cara. Amém. Eu acredito. Amém. Também. Amém. Também. Vocês podem falar amém também, gente? Amém. Isso Obrigado. aí. Já que eles não aparecem e não colocam o nome deles aqui, são meus sócios. Nós somos um time aqui, né? João Ricardo, que é o cara do áudio, e a Aline Fernandes, que é a pessoa das imagens aí, das edições, dos cortes de tudo. Tá bom? Cara, muito obrigado. Foi um Que prazer. Deus abençoe muito vocês. Amém, todos a nós. família de vocês, e que o negócio de vocês continue voando, e que as redes sociais de vocês continuem bombando, e que a gente se encontre lá em cima, Amém. voando. Amém. Todo mundo É isso aí. junto. Tá A bom? ideia é essa. Obrigado, Um gente. dia eu ainda vou te levar no meu podcast Com pra saber certeza, e eu da vou sua com vida. certeza. Falou, gente. Muito projeto. obrigado. Valeu. Valeu, É isso aí. beijo. Não deixe, Beijo. por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar a notificação, clicar aqui no like ou no dislike, se você não curtiu alguma coisa, mas não deixe de compartilhar. E bota aqui no comentário a mensagem que você quiser para esse casal maravilhoso aqui. Grande beijo, gente. Valeu. Falou. Prazer. É isso aí. Tchau. Menos é mais. Ficou sensacional.